Fala galera, sejam bem-vindos. Estou aqui trazendo para vocês mais um vídeo dessa série de Deck Tech de Commander. Na verdade não é bem Deck Tech, né? Eu vou trazer cerca de 20 a 30 cartas aí. As outras 70 é aquela base de mana, a base de draw, a base de ramp. Então aqui são só as principais cartas, para tentar trazer um vídeo mais curto para vocês, beleza? Qualquer feedback deixa aqui no comentário. Hoje a gente vai falar sobre a Belby, uma comandante Golgari. Então vamos lá? Então a gente começa aqui com a nossa comandante, né? Que no início da fase principal pós-combate, isso é importante porque algumas cartas eu acabei tirando justamente porque era só pós-combate. Cartas com bis, por exemplo, o efeito de bis, seriam boas se pudessem jogar na primeira main phase. Mas enfim, ela adiciona 2 manas, aquele jogador adiciona 2 manas. Então ela tem um elemento um pouco político aí na jogada. Bom, mas o que é importante a gente observar da Belby em primeiro lugar é que a Belby é bem versátil. Então vocês vão perceber isso. Eu vou mostrar aqui, eu separei cartas basicamente para mostrar diferentes estratégias que existem. Então comentar um pouquinho e aí vocês conseguem pesquisar mais fácil outras cartas parecidas, beleza? Então, a Belby tem esse elemento, né, de adicionar muita mana, e por isso a primeira carta que eu coloquei aqui nessa seleção de cartas foi o Cálice do Fluxo Perene. Essa é uma carta muito legal porque ela tem o Multi-Kicker, né, que você paga quantas vezes você quiser. Então isso é uma estratégia interessante para conseguir usar as manas da Belby. E no caso do Cálice ele é muito legal porque ele gera muita mana, né? Cada vez que você paga mais ele vai gerar muita mana. Como tem muita carta com custo alto nesse deck, é legal você ter uma forma de conseguir rampar bem, né? E quando você não tiver como pagar 6 manas, por exemplo, para o Cálice, você simplesmente paga 2 e tá tudo bem, já valeu a pena, já é um ramp bem bom. Ele fica bem versátil. Segunda carta que eu coloquei também um ramp é o Basalt Monolith. Essa carta é muito boa porque quase sempre você vai gerar 3. E aí, se sobrarem 3 manas na sua pool com a Belby, você desvira ele e já tá pronto para usar de novo, próximo turno talvez. Enfim, a Belby é legal para usar pagar esses efeitos, né, que caso sobre mana. E a gente vai ver mais disso lá pra frente. Terceira carta aqui, um ramp também. Esse ramp é muito, muito bom, em forma de criatura, né? É o nosso Deathrite Shaman. Ele, além de rampar, ele faz outra coisa que a gente quer muito, que a gente vai ver já já, que é causar dano nos oponentes, né? Os oponentes perderem vida. Isso é o que a Belby quer para conseguir adicionar mais mana. Então ele é completo, ele te dá vida caso precise, não é muito, vai ser o menos usado, eu acho. Ele serve como rate de cemitério, como sempre. Ele triga a habilidade da Belby, então um efeito excelente. E além de tudo ainda é uma criatura em forma de ramp, Mana Dork. A gente só tem que ter cuidado com o nosso cemitério para ter formas de encher o cemitério, né? Ou pelo menos colocar algumas lands lá, Fat Land e tudo mais. Mas carta excelente, mesmo que não tenha Fat Land, você pode não contar ele como Mana Dork. Ele já é bem forte pelo efeito de dar 2 de dano, né? Beleza, a próxima carta também mais um ramp, então não é muito comum aqui, eu geralmente deixo os ramps de lado, porque são cartas mais genéricas, mas nesse caso tem muito ramp legal que combina bem com a nossa Belby. E aí a gente vê o Fragmento de Criptolito. Ele é muito bom porque além do ramp ele causa o dano, que é uma das coisas que a gente quer, né? Então, entrando nesse pacote aí de dano, que a gente vai ver mais pra frente algumas cartas também, já já. Então eu gosto muito desse fragmento, ele combina com outros decks, como o Rakdos também, que é um deck que precisa de dano para castar, né? Então, muito bom, eu gosto muito desse artefatozinho. E aqui mais um, e agora
saindo dos ramps, né? E indo para as cartas propriamente de simplesmente focada em causar dano. E aí a gente começa com a prole do Pandemônio, esse carinha muito forte, porque você consegue castar ele por 3 mana. Quer dizer, castar por 3 mana é um pouco mais difícil, mas ele tem um corpo bom, tem uma habilidade que você quer, então eu gosto dele aqui nessa lista. Mais uma carta aqui que causa dano, então a gente tem muitas. Tem mais algumas aí na lista que eu deixo aí embaixo com todas essas cartas, tem mais algumas sugestões no Mayboard. E aqui uma em forma de Planeswalk. Planeswalk é legal porque é como se fosse um encantamento, então é um pouco mais vulnerável, né? Mas todo turno você consegue usar enquanto ele está na mesa. E o legal aqui é que a habilidade mais 2 dele é o que faz ele entrar nesse deck, né? A maioria dos decks usa ele por causa da ficha, que é o que dá o poder no Commander. Causar 1 de dano não é muita coisa, mas nesse deck 1 de dano é exatamente o que a gente quer, né? Para adicionar mais mana e complicar mais a vida dos nossos oponentes, né? A gente ter formas de causar dano em todos os oponentes e os oponentes só conseguem geralmente causar em 1 ou 2 jogadores e ter menos mana para usar. Então eu gosto muito do Ob Nixilis e aí a gente fecha aqui nossa base de causadores de dano, né, justamente com o Santuário. E aí fica uma estratégia para quem quiser tentar seguir. Eu acho que tem 4 santuários dessas cores que cabem em Golgari. Não sei se tem algum incolor, mas eu acho que só tem 4. E esse aqui é o principal, tem mais um verde também que é bom. Mas esse aqui é o principal, é o que a gente quer fazer. Todo dano, causar dano nos oponentes para abusar da habilidade da Belby, né? Ah, tinha mais um. Esse aqui é o Cercar o Palácio. Eu gosto muito dele porque ele é muito versátil. A gente vai ter criaturas muito fortes, provavelmente vão ser alvo dos oponentes, né? Vão ser destruídas. E com o Cercar o Palácio a gente pega de volta e consegue recastar cada uma das nossas criaturas. E quando não, a gente simplesmente escolhe outro efeito que vai drenando nossos oponentes. 2 de vida não é tão pouco, já que é todo turno. E além disso, triga a nossa Belby. Mudando aqui a categoria, a gente vai agora para uma categoria de estratégia, que é gastar as manas da Belby. E por isso ela é tão versátil. Você tem muitas formas de gastar a mana da Belby no Magic. A maior parte delas vai ser castando mágicas, a gente vai ver muitas delas. Mas a gente tem que lembrar que tem também habilidades que a gente consegue usar e principalmente tentar focar nessas incolores, né? E no caso do Tireless Tracker, eu gosto muito dessa carta, muito mesmo. Principalmente nesse deck, porque ela é muito barata, custa 3 só para baixar, né? E você vai ter draw, né? Com a habilidade da Belby. Tudo que a Belby gerar de mana basicamente vai se transformar em draw. E é muito legal porque você pode ir criando os tokens lá e deixando lá e simplesmente só usa a habilidade ou quando você estiver precisando ou quando não tiver mais com que gastar a mana da Belby. Então eu gosto muito dessa carta. Geralmente não dá tanto draw assim porque os oponentes vão focar essa criatura, né? Porque é muito forte. Mas eu adoro ele. E é uma das formas bem legais de gastar a mana da Belby. Tem até um artefato custo 5, se eu não me engano é custo 5, de Jace, que tem a arte do Jace lá, que todo turno cria uma clue, uma pista, né? E aí você consegue comprar cartas também. E sacrifica 3 de tutora, eu não lembro exatamente qual é o efeito, mas eu botei o Tireless Strike para representar toda a galera aí que cria essas fichas, né? Seguindo aqui a gente tem a Torre de Opulência. Eu gosto bastante dessa carta na Belby. Geralmente a gente vai ter 6 manas, tá? Às vezes um pouco menos, né? Se a gente não tiver uma forma de dar dano, talvez tem que apelar para os ataques e tal. Mas quase sempre vai ter 6 manas. A gente viu que tem muita carta de tirar a vida dos oponentes. E com 6 manas essa carta vira um artefato que você paga 2 para comprar 4 cartas. Então é muito, muito forte. Eu adoro essa carta nesse deck da Belby, né? Mesmo no turno que você já no turno que não baixa ele não dá pra usar, porque
6 manas você reduz da habilidade, né? Mas ainda assim é uma carta excelente. Você precisa de 6 manas. Se você tiver 6 mana, você já consegue comprar 4 no mesmo turno que você drena todos os seus oponentes e tiver a Belba em campo. Então eu gosto muito dessa carta, uma ótima forma de dar draw. É como se você estivesse burlando esse custo 8 aí, né? Então eu gosto bastante dessa carta. Próxima carta também é focada em habilidade, nosso Findador. Ele tem um custo mais alto um pouco do que as anteriores, e a gente vai ver que muitas cartas mais para frente também tem custo alto. Mas o brilhante aqui do Findador são suas habilidades. Ele é muito versátil e no pior dos casos você simplesmente gasta 2 maninhas ali para comprar uma carta. Então eu gosto bastante. Além disso, ele tem a primeira habilidade dele, né? Ele causa 1 ponto de dano a um jogador. Isso é muito legal. Além de criatura também, às vezes vai matar, mas no comando é pouco relevante. O principal aqui é que ele consegue causar dano nos oponentes para trigar Belby. Então, essa carta é perfeita para Belby. Mais uma carta aqui com habilidade. Dessa vez é um Board Wipe, vamos dizer assim. Com 6 manas da Belby você vai conseguir destruir praticamente qualquer coisa que você queira. Então você pode usar 6 manas da Belby para destruir alguma coisa que esteja te atrapalhando, de alguém que o dragão causou dano, né? Então fica aqui mais uma sugestão. Lembrar que esse buff que ele recebe da primeira habilidade dele, mais 1/0, a gente não vai conseguir usar. Mas o importante aqui é a sua segunda habilidade, né? E agora sim a gente começa as criaturas bem grandes. Aqui já ainda é o mesmo custo que as anteriores, né? Mas uma coisa legal da gente perceber é justamente isso. A Belby se dá muito bem com criaturas de custo 6 ou maior até, né? Então a gente vai ver muitos desses exemplos aí. E o Urmikoi é uma carta bem legal, porque caso ela morra, você consegue mais 2 fichas bastante relevantes para o commander. Então eu gosto bastante dela. Apesar de não ser nada excepcional, assim, a gente não vai conseguir gastar mana com ele próximos turnos, mas ele morrendo ainda faz algum estrago aí. Outra carta que eu acho bem legal, o Oráculo. Eu gosto dessa carta em decks de artefato, mas aqui na Belby é legal porque a gente praticamente vai pagar uma mana só, né? Então, bem legal para você encher sua mão de volta. Mais um exemplo aqui, 7 de custo, a gente praticamente só vai pagar um também e destrói qualquer coisa que esteja atrapalhando a gente. E aqui eu coloquei ele também para representar, porque existem muitas cartas que destroem artefato, que destroem permanentes, mesmo que não seja criatura. Tem criatura, eu acho, que exila outras criaturas, tem artefatos que destroem coisas em campo. Então é pra gente ver que existem muitos exemplos, né, de cartas de custo 7 ou maior no Magic, né? 7 incolores. Aqui eu botei o Lamog para representar todos os nossos Eldrazi, né? Claro que não podia faltar a representação deles. Eldrazi, uma das criaturas mais fortes do Magic aí. E aqui eu coloquei o Lamog só para representar, mas todos eles são bons, ou quase todos eles são bons. E o legal da Belby é que ela é tão versátil que a gente pode puxar até pro lado budget, né? Existem muitos Eldrazi's budget e o Lamog representa toda essa tribo aí de Eldrazi, né? A próxima carta que eu coloquei aqui foi o Apex, outro destrói em área, vamos dizer assim. E aqui eu coloquei ele para lembrar que a gente não precisa só colocar cartas em colores, tá? Então, existe muita carta no Magic que custa, por exemplo, 2 genéricas, 5 genéricas, por exemplo, e 2 verdes, ou 5 genéricas e 2 pretas. Então a gente não precisa exatamente gastar todas as manas da Belby. A ajuda dela já é incrível, mesmo que você só gaste 5, por exemplo, e baixe uma Sheldred ou alguma coisa assim. Então é só para lembrar que não precisa ser exatamente o custo o que a Belby gera, né? E além disso,
existem várias criaturas, várias mágicas coloridas também, né? Não só incolores. E aí eu coloquei outra que é o Apex Devastator, também uma excelente carta. Para Belby ele vai custar praticamente 4, e ele vai ter 4 cascatas que vai puxar qualquer coisa. E o nosso deck, como vocês já viram, tem muita coisa de custo 7, 6, bem forte. Então bater 4 vezes cascata é muito legal. Até outros custos mais altos, como 9, 8 e 9, também a gente pode colocar como Eldrazi e tal. Então eu gosto bastante dessa carta nesse deck. Vai custar bem barato pra gente e vai gerar uma vantagem absurda na mesa. Outra carta que eu coloquei aqui é para lembrar que não existem só criaturas, né? Claro, existem feitiços, instantâneas e encantamentos, outras cartas que custam bem alto. O final de Eternidade ele é legal porque ele tem o custo de X, e esse custo de X combina bem com a Belby. Se você joga no início do jogo, você pode pagar 4 por X, no final do jogo você pode pagar os 10 que ele faz efeito extra, e a Belby ajuda muito nesse sentido, né? Então, se você tem 6 da Belby, você precisa de 12, você precisa só de mais 6 manas, 6 terrenos, no final do jogo com certeza você vai ter, para jogar ele por custo 10, praticamente ganhando no jogo, né? Então eu gosto bastante dessa carta no deck. Outra carta bastante legal nesse deck aqui é o No Rastro de Garruk. Também custo bem alto, custo 9. A Belby vai diminuir 6, você vai pagar por 3 um board e um wipe que vai ficar só sua mesa em jogo, né? É uma pena que, como eu tinha dito, o custo ou a habilidade da Belby só resolve na segunda main phase. Essa carta ainda é boa, mas tem cartas que não combinam aqui. Se fosse na main phase 1, seria muito bom usar o Garruk, né? Porque você conseguiria limpar a mesa e bater logo em seguida. Mas tudo bem, ainda é uma excelente carta, 3 mana, limpar a mesa, e você ter um monte de Eldrazi já é bem legal. Coloquei aqui essa carta mais para exemplificar essas mágicas de custo muito alto, né? E aqui eu botei mais uma, Piores Medos, que eu vejo muito pouca gente usando. Eu também não sou muito fã dessa carta, mas aqui nesse deck é legal, porque você burla esse custo aí. Ele passa de custo 8 basicamente para custo 2. Você controlar alguém e você consegue fazer um estrago bem grande. Alguém que esteja bom na mesa, você consegue, às vezes, fazer com que ela perca praticamente o jogo. Então eu acho interessante essa carta, é uma opção aí, se você quiser testar. E aí eu coloquei mais 2 cartas aqui de bônus, vamos dizer assim, né? Os nossos terrenos. Eu geralmente não coloco muito terrenos, mas tem 2 que eu acho bem legais. O primeiro dele é a Fábrica de Urza, justamente porque quando você não tiver mana para usar com a Belby, você paga o custo dele, basicamente 8, né? Menos 6, você paga 2 manas, 1 aí e vira ele, né? E aí você cria uma ficha 2/2. Parece pouco, mas como você não precisa sacrificar ele, todo turno você tem acesso a isso. Se tiver sobrando a mana, você faz, se não tiver, ele gera uma mana, já é suficiente. Eu gosto muito dessa carta nesse deck. E por fim aqui, para fechar nossa lista de recomendações aqui, né? A gente tem o Pântano das Sanguessugas. Essa carta é muito legal pelo efeito dela de todo turno cada oponente perder 1 de vida. Isso é muito legal para trigar a nossa Belby, né? Tem um empecilho não, uma condição aí para você poder ativar essa habilidade, mas se você conseguir, ela é muito boa e eu acho que vale a pena, né? Tem mais uma, se eu não me engano, que quando entra também causa dano. Tem algumas outras que que causam dano também. Eu coloquei aqui mais essa para representar, porque essa eu consigo fazer basicamente todo turno, né? Então, ela é um pântano também, você consegue tutorar se você tiver uma fetch e tal. Então eu gosto bastante dessa carta nesse deck. Beleza? Então é isso aí, essa foi a lista aqui da base da deck da Belby. Várias ideias aí para vocês. Esse aqui foi mais um de ideias mesmo.
não foram as melhores, mas é para ver que existe muita estratégia que dá para seguir com a Belby. Algumas sim são as melhores cartas que eu acho para porque encaixa muito bem com a sinergia dela, né? Mas aqui foram mais ideias para vocês seguirem, então dá para fazer, dá para colocar santuários e fazer um deck diferente, dá para fazer um tribal de Eldrazi, então dá para fazer muita coisa aí. Dá para puxar para artefato também, a gente viu que tem muita coisa de artefato, então você consegue puxar mais para artefato. E é isso aí. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva para eu continuar fazendo mais vídeos como esse. Deixem os comentários de vocês aqui embaixo para eu ver sugestões, opinião sobre a série, como eu posso melhorar. Beleza? Até a próxima. Valeu, falou!